Olá, tudo bem? Esta é mais uma entrevista para o canal Missões na Europa. O canal Missões na Europa é um canal onde você pode saber sempre mais sobre como está o cristianismo e o campo missionário na Europa. O meu nome é Glauber Destro, eu sirvo na Europa desde 2010 e eu costumo entrevistar sempre mais um missionário por semana aí no canal, para você conhecer sempre cada vez mais sobre esse continente. E hoje nós vamos conversar sobre a Bósnia e vou conversar hoje com meu amigo Leandro Torres. A gente estudou junto na Hungria em 2013 e 2014, por 2 anos na Hungria, no Word of Life, no Instituto Bíblico Palavra da Vida, que tem lá na Hungria. E é uma benção esse instituto. E foi lá conhecer aí o Leandro e hoje a gente vai conversar sobre a Bósnia. Oi, Leandro, tudo bem? Tudo bem. E aí, Leandro, fala um pouco do seu período aí na Bósnia. Como é que é a Bósnia? Tá. Bom, eu não estou agora na Bósnia, agora eu estou na Hungria, um outro país do leste europeu. A gente pode falar da Hungria um outro dia. Mas eu morei na Bósnia por 4 meses e eu morei numa cidade chamada Zenica. É uma das cidades mais muçulmanas do país. O país ele é predominantemente muçulmano. Então, a grande maioria da população, é, eu não sei te dizer exatamente em porcentagem, mas com certeza mais de 60% da população da Bósnia é muçulmana. E eu morava do lado de uma mesquita, né? Então, 5 vezes por dia, eu acordava às 5 horas da manhã com oração, aí depois tem a oração das 11 horas, que são as 5 orações diárias que são feitas nas mesquitas, né? É, falando sobre a. Realmente tem bastante muçulmanos, religião predominante na Bósnia. Eu dei Uhum, uma olhada essa semana para saber mais sobre esse país e eu vi que tem aí realmente de 50 a 60% da população é muçulmana. E uhum, também, falando sobre a a dificuldade de evangelizar nesse país é que uhum, existe sim na, na lei você pode, existe a uhum, permissão para você uhum, fazer a igreja, para você evangelizar e tudo mais. Mas por causa da maioria ser muçulmana, e então o povo realmente eles procuram rechaçar, uhum, rechaçar acho que é em uhum. espanhol, né? Não, é em português também. Ok. Eles procuram não dificultar cada vez mais o trabalho missionário. Uhum. Então, na Europa parece que não tem perseguição, mas nesse país tem. Na Bósnia tem Aham. essa perseguição, né? Na verdade, isso é um mito, né, de que não tem perseguição por aqui. É, Mesmo na Hungria, a perseguição ela também acontece, mas a Hungria não é o tópico aqui. Na Bósnia, o jeito que a perseguição acontece são basicamente, se você não é muçulmano, é, a maioria dos empregadores na Bósnia são turcos, são muçulmanos. Ou algum bósnio, que raramente acontece, algum bósnio que se deu bem na vida e ele é muçulmano. E na sua maioria eles não vão empregar pessoas que não sejam muçulmanos. Então, vamos supor, você é cristão, você não vai conseguir arrumar um emprego decente porque você não é muçulmano. Eles não vão te empregar. A outra coisa que acontece é, na cidade, tem uns caras meio barbudos e eles chamam mujahedin, que são os caras mais extremistas da mesquita. Então, quando você começa a desenvolver algum tipo de atividade, alguma coisa que a gente está trabalhando em questão de evangelismo, é, já aconteceu de um desses caras vir e ameaçar e um, ser mais agressivo, né? Então, como você diz, pela lei, a igreja, a instituição em si, ela é permitida, mas na prática, a forma como a população reage, a forma como as pessoas agem, ela acaba coagindo as pessoas a nem ouvirem o outro lado. Uma outra coisa que é interessante, na verdade, é que assim,
antigamente a Bósnia fazia parte da Iugoslávia. Então, você tinha Bósnia, Sérvia, Croácia, Montenegro, ali a partir do Kosovo e tal. Bom, toda aquela região fazia parte desse país que era a Iugoslávia. Quando a Iugoslávia foi dividida, depois que Tito, que era o presidente da Iugoslávia, morreu, foi assassinado, né? Acho que não, Tito não foi assassinado, ele foi assassinado por outro cara. Mas depois que o país se dividiu, a língua ela é basicamente a mesma. Então o sérvio ele consegue falar com o croata e com o bósnio, mas o croata ele é predominantemente católico. O sérvio ele é predominantemente católico ortodoxo e o bósnio ele é muçulmano. Então o que acontece é que dentro do país, quando você diz que você é bósnio, você é muçulmano. Por mais que você tenha nascido na Bósnia, você viva lá desde pequeno. Se você é católico ortodoxo, você vai dizer que você é sérvio. Então, quando a gente está abordando a pessoa e lidando e tentando tratar a questão do cristianismo, parte do trabalho é desconstruir essa ideia de que a sua religião está atrelada à sua identidade, o que é bem complicado, né? Uau, nossa, isso é muito interessante. Então, falando sobre isso, sobre evangelizar na Bósnia, a abordagem de como tratar, como fazer o evangelismo com esse povo, que dicas você daria? Que preparo seria bom um missionário brasileiro ter para chegar na Bósnia e ter mais um bom resultado? Bom, as coisas básicas, né? Questão linguística, então entender não só a língua, mas a forma de pensar bósnia, né? É interessante que os bósnios têm uma cabeça muito parecida com os brasileiros mais do interior, assim. O jeito de pensar é muito parecido, o que faz aprender a língua bósnia ser algo não tão difícil. Mas uma das coisas que é muito importante é o relacionamento. Tanto na Bósnia quanto em outros países muçulmanos, a principal abordagem que a gente tem é o relacionamento. Então, a gente desenvolve ações sociais e centros que, de alguma forma, vão conseguir atingir a sociedade, a população, de forma que eles passem a confiar na gente e desenvolver um relacionamento. E daí, no dia a dia, na caminhada, a gente pode falar da nossa fé e compartilhar o evangelho. Mesmo porque o evangelismo na rua é proibido. Ok. E então, resumindo aí, seria interessante então a pessoa que vai servir na Bósnia ter o conhecimento da língua, com certeza, da cultura desse país e saber conhecer bem os muçulmanos, a religião muçulmana, né? Para o bósnio não tanto, a maioria dos bósnios são muçulmanos não praticantes. Se você conseguir desenvolver um argumento básico para desconstruir toda a ideia do islamismo ser verdade, isso já é suficiente para a maioria dos bósnios. Isso é interessante, é uma boa informação que estão muçulmanos não praticantes. Eu não conhecia que existiam muçulmanos que não eram praticantes. Tem vários. Católicos, evangélicos, mas de muçulmanos não praticantes não sabia também. Interessante. Na Bósnia, como é um país muçulmano, eles comemoram o Ramadã, né? Ramadã, depois do período, quando o Ramadã termina, basicamente o Ramadã, eles vão jejuar. Então, eles jejuam do nascer do sol até o pôr do sol. Antes do sol nascer, eles acordam, comem um pão especial que é feito nesse período, que é um pão que vai deixar sua barriga cheia por mais tempo. Aí, teoricamente, eles jejuam do nascer do sol até o pôr do sol. Quando o sol se põe, eles comem igual maluco. E daí, depois do período que o Ramadã ele se encerra, depois do período do mês que ele se encerra, tem uma festa que se chama Bayram.
é a celebração de 3 dias do Ramadã. E aí o que acontece é, você vai pela cidade, você está andando, você vai ver o pessoal bêbado no bar, festa e tudo mais. Então, assim, teoricamente, essa celebração de um jejum que é feito, e na religião muçulmana você não bebe, né? Então, mas você vê o povo bêbado e tudo mais. Então, é um pouco contraditório, né? Uhum. Interessante. Eles têm, então, uma religião que é a identidade nacional deles, digamos, como Uhum, você disse, uhum, mas, no fundo, eles não têm um elo com um ser divino, não estão interessados em saber sobre vida após a morte, sobre a existência de um Deus, essas coisas que eles não ligam nem para uhum, a religião muçulmana, nem nada, seria. uhum. Não necessariamente, né? Justamente porque a sociedade pressiona os bósnios a serem muçulmanos, então eles vão dizer que eles são, eles vão dizer que eles se importam com o que vai acontecer, mas na prática eles vivem de forma como quem não se importa, né? É igual muitos dos cristãos que se dizem cristãos, mas Uhum. Ok. É, a- como é que é a língua? Quanto tempo você aprendeu a língua, né? E Bósnia. E eu sei que você fala várias línguas, não sei quantas línguas você fala, mas me fala aí, quanto tempo você levou para aprender essa língua? tá. Foi o que eu falei, o bósnio é uma língua simples. Eu não falo bósnio fluente, eu fiquei lá 4 meses só. Eu tinha, né, agora eu tô já 3 anos aqui na Hungria, eu tinha um bósnio ao nível de uma conversação do dia a dia e tal. Eu levei 4 meses para aprender. Eu conseguia conversar, eu já conseguia dar opinião e algumas coisas assim. É uma língua relativamente fácil e simples. A raiz da língua ela é eslava, então todos os idiomas eslavos eles são muito parecidos. Se você aprender o bósnio, em pouco tempo você consegue aprender um russo, um eslovaco ou outras línguas. Ok. Então vamos falar mais sobre a igreja evangélica na Bósnia. Uhum. Existem raras igrejas, você quando vai andar na cidade, você vê raras igrejas. Como são essas igrejas? Tá. Andando na cidade, você não vai ver a igreja de jeito nenhum. Eu fui na maior igreja da Bósnia, né? É uma igreja de 60 membros. É a maior igreja do país. Ah, o índice de cristãos na Bósnia, e quando eu digo cristãos, cristãos praticantes e sérios, é de menos de 0,001%. Então, é, eu morei em Zenica. ah, eu não consigo, acho que eu posso contar em 2 mãos a quantidade de cristãos na cidade. Ou mesmo em Sarajevo, que é a capital, tem aí as suas pouquíssimas igrejas. Já fazem 3 anos que eu não estou na Bósnia, então talvez agora ah, alguma igreja tenha sido plantada por algum outro missionário, mas a quantidade de igrejas é assim algo que me chocou quando eu estava lá. Uau! E eu tô vendo aqui que na Bósnia tem quase 4 milhões de habitantes. Uhum. Então é um país relativamente pequeno. Sim, sim. Ok, Então, ok. ah, Você chegou ó, a conhecer outros missionários brasileiros servindo nesse país? sim, então, a maioria, como eu disse, a maioria dos pastores, né, que vão ter algum tipo de atitude assim, na sua maioria são locais. Então, eles são locais ah, dão um relatório de algo que não é muito crível. Mas na Bósnia tem missionários americanos, tem o pessoal da Cruzada Estudantil, tem o pessoal da OM, que é a Operação Mobilização, tem o pessoal trabalhando no norte, ah, não tão no norte ah, no norte na parte muçulmana, e tem um missionário brasileiro que foi um missionário a quem eu fui ajudar em Zenica, que é o Walter.
Ok, legal. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Uhum, o site, o contato aí dessas instituições, porque por acaso talvez alguém queira servir, uhum, conhecer mais, servir, trabalhar aí na Bósnia. Então, seria através dessas instituições que você falou, é isso? uhum. Tem também as igrejas, mas de uma forma geral, sempre que alguém é enviado para algum lugar, ali, principalmente aqui na Europa, é, as pessoas estão associadas a uma missão, até por motivos de segurança, de burocracia e tudo mais. Ok. E então, resumindo, concluindo, quais seriam os problemas principais que você vê aí Uhum, com a igreja evangélica na Bósnia? uhum. Aham, tá. Bom, os bósnios, ah, eles, como eu disse, eles são europeus e eles estão muito ligados à questão histórica, né? A Bósnia, ela sofreu bastante na década de 90 com a invasão sérvia. Então, quando você está falando de Cristo, de Deus e do amor dele, uma das primeiras objeções que surge é a Deus, como é que Deus se importa? Olha o que aconteceu aí na década de 90. Aconteceu faz pouco tempo, né? E até hoje a quantidade de orfanatos na Bósnia é algo gigantesco, porque muitas das crianças são frutos de um estupro, alguma coisa do período da guerra, ou o pai e a mãe ficaram meio malucos e daí dão a criança para adoção. Então, essa objeção da bondade de Deus, do amor dele, é um dos primeiros fatores, né? A outra coisa é em termos da nacionalidade. Para você ajudar uma pessoa a entender que a nacionalidade dela não está ligada à religião, é um processo, né? Ah, É interessante que na Bósnia, mesmo na capital um pouco menos, mas mesmo na capital, a forma de pensar do pessoal ainda é uma forma de pensar bem tradicional. Então, por mais que alguém seja jovem, ele tem uma cabeça que pra gente que é mais ah, oeste ou ocidental, ah, é uma forma de pensar um pouco retrógrada. Eu não sei se essa palavra, eu não digo ela com uso pejorativo, mas então a gente foi num café, uma amiga pediu um café gelado, aí o cara começou a dar risada da cara dela e disse assim, você quer que eu faça o quê? Que eu ponho gelo no seu café? Porque é um conceito que não é existente na cabeça dele. Então, quando a gente vai falar do evangelho, o processo é o mesmo. É trazer todo um novo conceito para que daí ele chegue ao entendimento da verdade. Uhum. Tem que Esse ser bem processo mais simples. sim. E Uhum. uma outra coisa que é triste, mas é real, ah, muitas vezes na Bósnia, a ONU deu muita ajuda, muitas instituições dão ajuda financeira. Então, muitos bósnios acabam se tornando dependentes dessas instituições, ou até muitas vezes tentando tirar vantagem mesmo. Eu não estou dizendo que é o caso de todos, mas muitos fazem. Então, uma coisa que, sendo missionário, como igreja, chegando lá, algo para se tomar cuidado, é o quanto você vai dar e você vai fazer para que as pessoas não se tornem dependentes daquilo que você dá, né? Porque muitas vezes elas vão dar um sinal positivo de que elas creem no que você está dizendo, mas porque elas querem o benefício do que aquilo vai trazer. Isso é algo que acontece bastante por lá. Ok. Então a gente conversou hoje que a gente viu aí que nessa conversa que existem raros cristãos evangélicos, Uhum, muita pouca igreja. uhum, Igrejas grandes são igrejas aí de 60 membros, uhum, ou menos, né? Porque só a maior é a de 60, né? Então uma igreja grande deve ser de 40, 50 membros. E nós vimos que tem muitos muçulmanos aí e que precisa realmente fazer um trabalho missionário mais sério,
da igreja brasileira, no caso, visto que nós estamos falando em português, então quem vai ver mais esse vídeo vai ser a igreja brasileira. Então, um trabalho mais sério da igreja brasileira para com a Bósnia, para com Uhum. a Bósnia, as igrejas da Bósnia e tudo mais. Vamos para a próxima pergunta. Como que nós podemos orar mais especificamente por esse país? Orar pelo povo, por entendimento, para que eles venham ao entendimento da verdade. Orar para que a mente e o coração deles se abram para ouvir a mensagem, em primeiro ponto, e para receber uma nova identidade que não está na nacionalidade deles. Né? E é um país extremamente carente, não só em termos financeiros, até talvez se alguém que tem uma linha de negócios, talvez abrir um negócio, algo que gera renda, isso teria uma abordagem extremamente interessante e funcional na Bósnia. É um país com as pessoas que são extremamente amorosas e carinhosas e que merecem, não diria merecem, mas que precisam ouvir da verdade tanto quanto os nossos irmãos aí. Né? Amém. Então vamos orar mais por esse país que precisa tanto da nossa ajuda e conscientizar mais as nossas igrejas, a nossa igreja local e os nossos irmãos em Cristo para orarem mais e contribuírem e servirem de alguma forma mais por esse país que precisa tanto ouvir falar do amor de Cristo, que é a via que nos salva. Amém. Uhum. Muito obrigado, Leandro, por essa Obrigado. oportunidade aí de conversarmos sobre a Bósnia e que Deus abençoe você. Amém. Você também.